Olá pessoal, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao canal. Muito bom estar com vocês aqui, dando continuidade a essa série de lives. Hoje vamos tirar um tempo para responder perguntas, alguns esclarecimentos, sobre todos esses assuntos que estamos tratando aí, muitas informações, Então hoje vamos dar uma atenção maior aqui às perguntas, ao bate-papo. Juliano pergunta: Rafael, quando conheci esse canal, já sabia do verdadeiro formato da Terra, dessa manipulação do sistema e dos Anunnakis. Agora, os dimensionais caiu como uma luva. O que mais falta para eu ser ainda mais feliz? Olha, Juliano, falta muita coisa. Até nós estamos buscando descobrir essas respostas, E tudo que a gente encontrou, essas novidades, esses complementos, realmente faz todo sentido, para nós. E estamos pesquisando e não há satisfação maior, do que nós termos essa parceria, essa possibilidade de termos esse suporte diretamente dos nossos amigos dimensionais que estão aí voltando. Então é muito bom mesmo, é motivo de muita alegria, a gente está compartilhando com vocês, fazendo parte dessa história aí. Espero que esse movimento só aumente e a gente possa trazer mais pessoas, despertar mais pessoas, porque é isso que vai nos deixar mais felizes, é propagar o conhecimento. Quando nós começarmos a realmente divulgar as informações, propagar ainda mais, com certeza essa alegria que você está sentindo vai expandir, porque nós vamos perceber a importância de trazer uma esperança, um alento para as pessoas que estão aí buscando cegamente no escuro, e não conseguem encontrar as respostas. Então, o nosso objetivo em Dáquila é esse. É isso que traz satisfação, é a gente conseguir levar um pouco desse conhecimento e melhorar a vida das pessoas, Como o Bilu me disse uma vez, olhando os meus olhos, ajudem as pessoas que buscam a evolução. O grande teatro da humanidade já está armado. Se vocês fizerem esse movimento, poderemos salvar muitas vidas, ele disse. Salvar vidas, ou seja, o conhecimento salva a vida das pessoas. Porque a ignorância, leva para a morte, leva para o sofrimento, para a doença, para a depressão. Quanto mais conhecimento e quanto mais luz a gente alcança, elevando nossa consciência para essa verdade, mais a gente se integra e mais a gente entra na frequência correta da nossa vida, que ressona com o propósito da nossa alma, do nosso ser, do nosso eu superior, que está totalmente ligado à frequência suprema, à energia suprema, Deus, É isso que falta, para nós. Vivermos em sincronicidade com Deus, ou o casal criador, a energia suprema, que tudo criou, Então nós estamos conectados a essa força maior. Se a gente consegue estruturar a nossa vida e alinhar a nossa vida para esse sentido, com certeza nós seremos também deuses criadores aqui na Terra. Uma pessoa até perguntou, mas nós não devemos temer a Deus? Ela não entendeu muito bem, essa questão. Não devemos obedecer a Deus, temer a Deus? Este ponto não deve ser interpretado como uma postura que nós somos inferiores e devemos prestar essa obediência. Não. É consciência de quem nós somos. Isso significa que, compreendendo a nossa relação direta com Ele, é óbvio que Ele está num patamar superior. Mas Ele não espera isso de nós, Ele não quer nada de nós. Ele só espera que nós nos tornemos deuses e evolucionemos e cresçamos junto a Ele. Ou seja, nós temos que assumir a nossa consciência de seres divinos. É isso que Ele espera de nós. E não que nós fiquemos aqui adorando, entrando numa postura de obediência, de servos. Não, isso tudo é manipulação das religiões, das igrejas, que pediam obediência a Deus para que nós fôssemos obedientes à igreja, aos padres, aos líderes mundiais. Não precisamos ser obedientes a nada. Nós temos que obedecer à nossa consciência e seguir as orientações que vêm das estrelas, do divino, do céu, para que a nossa vida se transforme em algo divino, para que nós também possamos representar essa energia divina aqui na Terra. E não porque um líder mundial, um padre, um pastor, um guru, um mestre espiritual está pedindo
para que nós sejamos servos deles. Não, nós somos livres. E Deus nos deu essa liberdade, o livre-arbítrio, para que a gente possa caminhar com as próprias pernas e evoluir. Obviamente que nós vamos compreender a nossa relação com Ele com amor e gratidão por sermos criaturas e termos a oportunidade de nos tornarmos, assim como Ele, um dia, uma energia suprema. Nós não somos diferentes dele. Em potencial, nós somos iguais a Ele. Serginho pergunta: o que acha das medicinas da floresta e o caminho xamânico, quando guiado por seres de verdadeira sabedoria? Todo esse conhecimento xamânico, né, que vem da tradição indígena, dos povos antigos, tem sim relação com os seres dimensionais, tá? Porém, esse conhecimento foi muito distorcido também, houve uma certa distorção por parte de muitos aí, do foco do que seria esse conhecimento dos povos indígenas, das tradições antigas, né, que eram conhecidos como xamanismo. Não tem nada a ver com o plano espiritual, com entidades espirituais, com nada disso. Tem a ver, sim, com essa interação, com o conhecimento que os seres dimensionais passavam na época, né, para esses povos que estavam, de certa forma, aí, isolados da humanidade. Eles tinham contato, sim, com os deuses, né? Principalmente aqui, se formos estudar a tradição dos Guaranis, nós vamos encontrar muita referência aos nossos amigos aí que estavam presentes. Mas houve muita distorção, né? Em tudo houve distorção, infelizmente, e hoje em dia é difícil a gente resgatar a origem, a essência dos conhecimentos dessas tradições. Mas, tendo em vista todas as informações que estamos passando aqui, esses conhecimentos, se vocês forem analisar depois todas essas coisas, vocês vão conseguir enxergar por trás dessas informações antigas muita coisa ali que bate com esses assuntos que estamos tratando aqui, sobre os dimensionais. Aí nós vamos ter o discernimento para entender o que é e o que não é, o que foi distorcido e o que não foi distorcido ainda. É bem interessante. Mas é isso, tem muita coisa boa, sim, na medicina indígena, xamânica, no conhecimento dos antigos povos, né? É muito interessante. Glauco pergunta: os dimensionais são os contatados pelos irmãos estelares ou apenas são aqueles que buscam o autoconhecimento? Todos os que estão despertos, todos os que estão buscando conhecimento, que já despertaram para essas coisas, né? Realmente são os dimensionais que estão na Terra. Porque somente os dimensionais têm essa ânsia, esse chamado, né, de buscar a verdade. Eles já vêm com esse instinto, né, no DNA, já nascem questionando tudo. Já os humanos planetários, ordinários, ainda que estão no início do processo, eles não sentem esse chamado. Os dimensionais que estão na Terra, encarnados, nós, né, temos essa tendência de questionar, de buscar, de não sentir parte desse mundo e nunca estar satisfeito com aquilo que é imposto para nós. Nós não aceitamos o sistema como ele é. Essa é a característica do dimensional que veio para a Terra, né? Agora, os seres dimensionais que estão nos ajudando em outra dimensão são os nossos amigos. Eles ficaram lá e nós descemos. Então, nós somos os caídos que estamos aqui, vivendo como humanos ainda, né? Precisamos resgatar nossa frequência dimensional, nossa origem, nosso conhecimento, e um dia regressarmos para o plano dimensional onde nós viemos, porque os nossos amigos estão lá, aguardando a nossa chegada. Agora, eles não vieram para cá, e nós viemos, né? Por que será isso? E alguns deles vieram, caso do Bilu e de outros amigos lá. Eles vieram para a Terra, viveram aqui, conseguiram transmutar, se tornaram mestres e passaram pela experiência da transmutação. Atingiram a vida eterna, levando as emoções. Muitos deles não desceram e não têm a emoção ainda, porque não passaram pela experiência da raça adâmica, não buscaram esta frequência aqui embaixo, na terceira dimensão, como nós estamos fazendo. Só que nós temos compromisso, é diferente também. Nós temos um legado a deixar na Terra, porque nós viemos em missão para cá. É isso que importa. A gente não veio para mais nada, nós viemos para realizar nosso trabalho. E até hoje não concretizamos nossa missão. Por isso estamos aqui, patinando
sofrendo, perdidos, porque a gente não encontrou o caminho de retorno. E o nosso acordo com eles era justamente esse. Se chegássemos no final do ciclo, que é agora, né? Começou agora em 2018, se chegássemos no final do ciclo e não tivéssemos encontrado a verdade e despertado, eles iriam interferir diretamente para despertar os dimensionais mais uma vez. Da mesma forma que o comandante das 49 raças fez no passado, né? Há 2000 anos atrás. Quando ele, Emanuel, Cristo, desceu à Terra e viveu entre nós, para despertar e resgatar os dimensionais. Ele fez a parte dele, foi embora, retornou para este momento agora, que seria o retorno dos dimensionais para nos ajudar aqui embaixo. Então nós estamos aqui nos preparando para esse momento, né? Muitos estão falando aí da queda de um OVNI de ontem para hoje, teve alguma coisa que aconteceu aí, e muitos estão noticiando, parece que as autoridades do local estão escondendo os fatos, né? Bom, pessoal, o que nós falamos para vocês nos últimos dias aí? O que nós anunciamos? Falamos que os seres iam derrubar as tecnologias dos Anunnakis. Eu falei para vocês que os Anunnakis, que o governo oculto estavam soltando várias tecnologias aéreas aí. Muita gente está vendo coisas explodirem no céu aí, caírem no mundo todo. Eu avisei. E os nossos amigos disseram para nós que iam chegar e iam pulverizar essas naves. Começando pelo Starlink. Eles iam destruir os Starlinks, ia cair Starlink aí para tudo quanto é lado. Eles não vão permitir que os Anunnakis e essas raças aí que estão por trás do governo oculto fiquem soltando essas tecnologias no céu. Como eu expliquei, essas naves, essas tecnologias aí estão sendo colocadas para interferir na nossa frequência, para afetar a vida humana, gerar muitos problemas para nós. E eles não vão deixar. Com certeza é uma tecnologia, uma das naves, parece que era tripulada dos Anunnakis. E os nossos amigos derrubaram ela. Deram um golpe, derrubaram ela aí, ela caiu. Nós avisamos, né? Que ia acontecer isso. Tá aí a prova. E vai continuar acontecendo. Fiquem atentos aí, vocês vão ver. Vai começar a cair muita coisa do céu e as luzes vão aumentar no céu, as manifestações luminosas dos nossos amigos, tá? Eles vão se mostrar, eles já estão começando a se apresentar no céu. Então isso é muito interessante, né? Sinais haverão no céu, né? Essa é a profecia bíblica. E os nossos amigos voltariam. E o Filho do Homem viria do céu, né? Sobre as nuvens. Não vamos ver como uma linguagem religiosa. Não é Jesus vai estar no céu lá, descendo de manto branco. Não, nada disso, pessoal. O que significa esse retorno do céu são os nossos irmãos, nossos amigos, que estão vindo. Já estão aqui, na verdade, há muito tempo em parceria conosco, né? Mas eles vão vir para a humanidade, para a população, de uma vez por todas, saber o que acontece. Não podemos mais continuar na ignorância. A gente tem que trazer a verdade. E esse é o nosso papel aqui. Fiquem atentos, olhando para o céu, atentos às notícias aí. Obviamente que a mídia vai tentar desinformar, vai querer esconder, vai dizer que não é nada disso, que é fenômeno atmosférico, que é meteoro, que é isso, que é aquilo. Mas não é, tá? São essas tecnologias que eles estão pulverizando aí no céu. Nossos amigos não vão deixar os Anunnakis atuarem dessa maneira mais. Você diz que os dimensionais só podem ficar no máximo 7 horas aqui na Terra. Senão eles perdem a consciência. O Bilu também só pode ficar aqui por esse tempo? Quando os dimensionais se densificam, né, e se materializam e adentram a terceira dimensão para poder conversar conosco, ou fazer qualquer tipo de trabalho aqui, realmente eles não podem ficar muito tempo, porque a densidade da terceira dimensão, a frequência dessa nossa realidade aqui, interfere no processo deles. Eles começam a ficar um pouco, né, é como se eles estivessem caindo mesmo. Então é perigoso para eles permanecer aqui. Eles não podem ficar muito tempo. Então eles vêm com a tecnologia deles, com um campo de proteção, inclusive usam um reator antimatéria, eu já vi na mão dos seres, o Bilu me mostrou uma vez o reator dele, antimatéria, impressionante a tecnologia que eles usam, assim, avançadíssima, né? E eles ficam com um reator na mão.
Inclusive, depois eu vou trazer o Felipe Castelo Branco aqui para contar o relato dele, do contato que ele teve com o Bilu. O Bilu sentou do lado dele no chão, com o reator dele, mostrou assim para ele, cara a cara com ele, e falou, ó, aqui meu reator, se eu soltar o meu reator, eu fico preso aqui, eu não posso soltar ele, porque a partir do momento que eles entram aqui, eles ficam sujeitos às leis da terceira dimensão, né? Então, uma vez até ele brincou assim, a gente falou, Bilu, se aproxima da gente, tinha muita gente, ele falou, não, não, eu tenho medo, se vocês me agarrarem e pegarem meu reator, eu fico preso aqui. Então ele fica brincando com a gente às vezes, né? Tipo, ele tem medo que a gente se aproxime dele. Mas é brincadeira, porque realmente ele não pode, né, correr o risco. Então, eles ficam por um tempo aqui. Inclusive, quando as naves vêm, eles têm um tempo para permanecer. Então é isso, né, que acontece. Agora, obviamente que eles têm já um preparo, uma tecnologia que eles não dão bobeira, né? Isso que aconteceu com a gente, né, no passado. Quando nós viemos para a Terra, nós chegamos aqui, a gente sabia que a gente ia ficar, né? Depois de 7 horas de densidade, nosso corpo, digamos, se densificou e se materializou. E o fato de estarmos nessa densidade, a gente perdeu totalmente a consciência. A gente foi esquecendo quem a gente era, perdemos a memória, foi entrando num torpor, numa amnésia. Então, as condições aqui na terceira dimensão causam essa situação. Nós viemos para fazer o bem, para realizar nosso compromisso, mas ocorreu essa inconsciência, essa perda, né, da lucidez de quem nós éramos, e um dia, infelizmente, nós acabamos perdendo o nosso corpo que nós tínhamos, morremos, né, depois de um tempo, fomos para o segundo anel, para o plano espiritual da Terra, aqui, e reencarnamos na raça adâmica. Entramos nesse corpo humano, e a partir daquele momento estamos presos aqui na raça adâmica, presos aqui, nascimentos e mortes consecutivos, e geramos muitos débitos aqui, acabamos desvirtuando do nosso compromisso, por isso que nós descemos com a nossa placa, e a nossa placa está guardada em algum lugar aqui da Terra, e nós estamos sendo preparados justamente e acompanhados pelos nossos amigos para esse momento de resgate, ou seja, o momento que seríamos chamados, escolhidos para retomar nossa missão, nossa frequência primordial de anjos divinos que caíram na Terra e estão aqui vivendo na condição humana. Por isso nós estamos aqui, nesse sofrimento, esse desespero para entender o que temos que fazer, né? É isso. Resumindo, é isso. Foi isso que eles nos explicaram. Depois que a equipe Dáquila provou a Terra convexa, caiu a ideia de espaço sideral. Então vocês adotaram seres dimensionais ao invés de ETs, certo? Bom, primeira coisa, toda essa ideia de ET, alienígenas e extraterrestres, foi completamente distorcida e manipulado pelas lideranças mundiais, pela mídia, pelos governos, por Hollywood, através dos filmes, né? Toda essa mentirada que eles criaram, inclusive pela ufologia. A ufologia casuística, a ufologia tradicional, vamos dizer assim, ela pode ser comparada ao globismo, né? A ciência do globo. É uma desinformação, é uma oposição controlada. Então eles criaram essa ufologia, essa agenda alien extraterrestre, justamente para ser uma oposição controlada à verdade existente por trás da verdadeira ufologia. Ou seja, existe uma verdade por trás do fenômeno, mas as pessoas criaram uma mentira em cima do fenômeno. Da mesma forma que criaram o globo para justificar a verdade da Terra plana, da Terra convexa, né? Eles criaram uma ufologia falsa, baseada em mentiras de extraterrestres, de alienígenas, de espaço sideral, de tudo isso, para enganar as pessoas numa falsa ideia de vida extraterrestre. Ok? Tá entendido isso? Agora, isso não exclui o fato da existência de outras raças, de outros seres, porém com o entendimento de quem são eles e de onde eles vêm, na verdade. E é isso que a gente está explicando aqui. É isso que o Dáquila está trazendo. Nós sabemos que existem outras terras, nessa Terra convexa, nesse sistema Terra, existem outras regiões, outros continentes, outros anéis, com
vida, existem outras raças, outros seres humanos, nossos vizinhos de terra. Então, estes vizinhos de terra é que eram, na verdade, os tais aí extraterrestres que nos visitaram no passado e tem muitas evidências arqueológicas aí no mundo inteiro da presença desses seres. E são eles que são os chamados anjos caídos que estão por trás dos governos, das religiões, né? Que são aqueles que atuam contra a humanidade, criando esse sistema aí que eles fizeram, a Matrix. Então, esses seres podem ser considerados extraterrestres? Não, porque eles são da Terra. Eles são nossos vizinhos apenas, de outros anéis, né? Tem reptiliano, draconiano, greys, anunnakis, um monte de raça, várias tipologias, né? E nós somos a raça adâmica. Nós somos a raça que foi criada aqui, no primeiro anel. Agora, outras raças foram criadas em outros anéis, por Deus, pelo Criador. Só que esta raça, a nossa raça, é especial, é diferente, como eu venho explicando para vocês. É a mais pura, mais evoluída, é a mais próxima da semelhança com Deus, vamos dizer assim. Então, todas as outras raças inferiores, né, entre aspas, têm uma inveja, talvez, uma sensação de que eles são inferiores a nós. Então, eles lutam contra a gente, eles não querem deixar que a raça humana adâmica evolua. Então, eles têm o poder temporário. Agora, existem outro tipo de seres que nos visitam, que sempre visitaram a Terra. Estes, sim, são os extraterrestres, os verdadeiros extraterrestres. Quem são eles? Os seres dimensionais. Por quê? Porque eles vêm de outra dimensão, de outras realidades, e vêm para a Terra, para o sistema Terra. Então, eles vêm de fora da Terra, como Jesus Cristo, um ser dimensional que veio para a Terra. Ele era um extraterrestre, que nos visitou aqui. Assim como todos os grandes emissários divinos, os mensageiros que vieram para a Terra. Certo? Então, as manifestações no céu, de luzes, inclusive de naves que apareciam em forma de luz, de plasma, eram manifestações dos extraterrestres dimensionais. Os seres dimensionais são os verdadeiros extraterrestres. E eles são do bem. Não existe ser extraterrestre do mal. Eles são do bem. O que aconteceu, como já expliquei, foi a queda dos dimensionais na Terra. Nosso caso aqui. Agora, estes vizinhos de Terra que se faziam passar por extraterrestres não são. Eles são daqui mesmo. Tá claro agora para vocês? Ficou claro a diferença? Então, nós temos que resgatar a verdadeira ufologia. E não essa aí que está alinhada ao globo, ao heliocentrismo, à questão de espaço sideral, de planetas e tudo isso. Porque isso não existe, de fato. Os seres não vêm de espaço sideral, de outros planetas, nada disso. O que existe são outras dimensões. As constelações, os astros, tudo faz parte do sistema Terra, está aqui dentro. Está aqui dentro, faz parte da Terra. O Sol, a Lua, tudo é aqui. Tudo é aqui dentro. Agora, as constelações são projeções de alguma coisa que existe em outras realidades. E aqui também, tá? Assim como é em cima, é embaixo. Então, os dimensionais vêm de localizações que existem em outras realidades. A ciência entendeu tudo errado. Eles acham que essas localizações existem aqui fora, no cosmos, no espaço sideral, né, em outros planetas de terceira dimensão. E não é bem isso que acontece. Terceira dimensão somos nós aqui. O sistema Terra é o plano físico da realidade, né, e nós estamos inseridos aqui dentro. E as outras dimensões é outra história. São outras coisas que não vem ao caso estudar agora. Tá? Então, falando em termos de ciência tridimensional, da nossa realidade aqui, realmente, existe o sistema Terra, os 9 anéis, certo? Existem raças vizinhas vivendo paralelamente a nós, e estes nos visitaram no passado e estão aqui até hoje. Estes seriam os tais extraterrestres, que muitos negam aí, né? Mas de fato existe. Então essa ideia da Terra plana, existindo apenas esse primeiro anel aqui nosso, essa região única nossa, com 5 continentes, uma borda de gelo e um domo, está completamente equivocado. Não é isso. Existem muito mais terras, outros continentes, outros anéis, e a Terra é muito maior do que a gente imagina. É muito extensa, infinitamente extensa. Tá?
Então existe sim uma diferença. É isso que eu queria explicar para vocês aí. Ficou claro, né? Bernardo Costa Lunga pergunta: temos só até 2028 para completar a missão dos dimensionais? Sim, Bernardo, 2028 é o prazo que nós acordamos, né, para realizarmos nosso compromisso aqui na Terra. Quando nós viemos, nós colocamos isso na nossa placa, que teríamos até 2028, talvez até para assumirmos nossa missão, né? Pelo menos iniciar nossa missão. Temos que estar despertos até 2028 e já concretizando nosso trabalho aqui na Terra. Foi isso que nós acordamos. José pergunta se as estrelas são portais e qual é a ligação com os signos do zodíaco. Sim, existe uma relação dos signos do zodíaco com os dimensionais, uma ligação direta. Nós estamos pesquisando isso ainda, não obtivemos muitas informações sobre isso, tá? Quando a gente tiver mais informações em relação aos signos, que tem a ver também com os astros, e com essa pesquisa que estamos finalizando da anomalia dos astros, né, a gente vai trazer para vocês aqui. O que nós sabemos é que o zodíaco também foi manipulado, né, as informações sobre os signos também foi totalmente distorcido, a astrologia se aproxima um pouco de uma verdade, mas houve uma manipulação dentro dela, que retiraram um dos signos mais importantes do zodíaco, que é a 13ª constelação de Ofiucus, Serpentário. Essa constelação, esse signo foi retirado do zodíaco. Então a gente não consegue ter uma noção maior e um entendimento da astrologia e dos signos, justamente porque eles manipularam esse conhecimento. Mas nós vamos resgatar também essa parte. O programa Eram os Deuses Astronautas, ou Alienígenas do Passado, né, que passa no History Channel, trazem algum valor para as pesquisas? Tem muita manipulação ali, né? A gente sabe que esse programa é sensacionalista, mas eles mostram algumas evidências interessantes. Tem muita coisa legal ali para a gente filtrar. A partir do momento que você tem esse conhecimento que nós estamos passando aqui sobre os Anunnakis, sobre os dimensionais, sobre a intervenção que houve, tanto dos dimensionais como dos nossos vizinhos de Terra, ali, quando você assiste esses documentários, é interessante para você fazer a sua análise, o seu estudo e conseguir discernir o que é e o que não é. Mas é interessante, apesar de ser uma coisa meio manipulada por eles, né, para causar um sensacionalismo, de ufologia, essas coisas, tem evidências ali muito legais do passado, arqueológicas, né, de civilizações antigas, que mostram relatos, inclusive, né, muito interessantes. Vale a pena ver, sim, desde que você esteja com um filtro de discernimento ali para separar as coisas, né? Leon pergunta: os Anunnaki são seres do mal? Olha, não podemos definir bom e mal. Eles têm ânsia pelo poder. Eles não têm as emoções, não têm a alma. Eles não têm essa conexão divina com a centelha, né? Com a frequência suprema desenvolvida dentro deles. Eles têm um desenvolvimento da mente, do espírito, do corpo muito avançado. Eles são altamente tecnológicos, eles são cientistas assim de ponta, né? Geneticistas, eles sabem muito mesmo do conhecimento das coisas. Então eles são há milhares de anos muito inteligentes e eles detiveram um poder, uma autonomia frente a outras raças que eles conseguiram conquistar muitos territórios, eles conseguiram ganhar muitas guerras, eles colonizaram muitas terras. Quando eles chegaram aqui, eles perceberam que a região do Primeiro Anel, onde eles encontraram para fazer a mineração do ouro e outras coisas, eles perceberam que aqui era ideal para eles ficarem. Até porque eu falei já do prolongamento da vida deles, que eles buscavam não morrer, encontraram muitos recursos aqui que ajudavam nesse processo. Então eles buscam o poder. Eles querem o poder, a hegemonia, e sempre lutaram para se manter no topo da pirâmide do poder, dentre as civilizações. Se eles são do mal, não posso afirmar. Posso afirmar que eles são bem egoístas, né? E que eles não pensam muito na evolução do ser humano e de outras raças. Eles querem estar sempre na frente, sempre no poder, conquistando e vencendo tudo, né? Então eles cuidam do que é deles, né? Então é meio que uma postura extremamente egoísta, né? Materialista, e eles querem manter isso, né? Mesmo que eles possam fazer o mal para as pessoas, eles vão fazer isso.
Então, por isso que esse ciclo precisa acabar. Por isso que eles têm que realmente ser colocados no devido lugar deles. Só vai acontecer isso com uma intervenção. E nós viemos para a Terra para isso, para atuarmos e acabarmos com esse ciclo, com essa hegemonia, com esse poder que eles exerceram, né? Nós temos que transformar o nosso mundo, criar um sistema diferenciado para que as coisas melhorem, né? E para que eles mesmos possam evoluir, para que eles possam perceber que eles também não precisam continuar agindo dessa forma, eles têm que parar com isso, né? Porque não vai levar a nada. É isso que a gente tem que fazer, levar essa consciência para eles também, porque eles também são filhos de Deus, né? Eles também estão evoluindo, então precisam realmente de uma luz na consciência deles, porque se continuar assim, realmente eles mesmos vão se prejudicar cada vez mais. Reptilianos e Anunnakis são a mesma coisa? Não e sim. Na verdade, os reptilianos são uma das raças, né, que existem. Dentre os vizinhos existe uma raça reptiliana. Existe também um tipo de reptilianos que são intramarinhos, é outro tipo de raça, e eles não são negativos, são altamente positivos, né? E existem os Anunnakis, que no passado tinham uma certa biotecnologia, que eles usavam uma espécie de roupa que tinha algumas escamas, né, de peixe, parecia escama de peixe. E muitos associavam essas imagens dos Anunnakis como reptilianos, por causa dessas escamas, dessa biotecnologia neural que eles usavam na pele. Então isso deu a entender que eles eram reptilianos. Mas não, os Anunnakis têm a aparência um pouco, muito parecida com a nossa, assim, só que eles são muito mais altos do que nós, chegando aí a 4, 5 metros de altura, e tem o crânio muito alongado, a cabeça assim comprida para trás, né? O crânio. Por isso que no Vaticano eles tinham que utilizar aquele chapéu, né, a mitra, para esconder a cabeça deles. E alguns descendentes, alguns filhos híbridos que eles tiveram, que estavam todos lá dentro do Vaticano também, tinham que usar aquele chapéu para esconder o crânio alongado, tá? Mas não eram reptilianos, não. Agora, existem outros reptilianos, sim. Existem draconianos, existem greys, diversos tipos de greys, né? E outras raças mais aí. E todos esses são nossos vizinhos de terra. A pessoa pergunta aqui qual é a punição para o ser humano após a morte para aqueles que são maldosos, né? Que matam, que estupram, pessoas criminosas. O que acontece com eles após a morte, né? Bom, todos nós, independente se são maldosos ou bondosos, nós vamos colher aquilo que nós plantamos. E após a morte, nós nos encontramos numa frequência, numa faixa vibratória, onde nós estamos, o que nós somos, nós vamos viver após a morte. Então não existe punição de Deus, de nada. O que existe é ação e reação, consequência das consequências. O que nós fazemos, nós vamos colher. É isso. Então, após a morte, a colheita é muito mais rápida do que aqui na Terra. Tá? Quando nós vamos para o segundo anel, nós entramos num processo de juízo, de auto-juízo, choque consciencial. Então, se você é do mal, se você é perverso, se você fez o mal na Terra, se você pecou, né, você vai para uma zona chamada purgatório, ou seja, que é o tal do inferno, né? Na verdade, você mesmo está purgando o mal que você fez. Você mesmo sente culpa pelo que você fez. Você tem um choque de consciência e percebe a realidade da sua vida. Então, é você que tem que se perdoar, é você que tem que sair daquele estado de consciência. Ninguém está te punindo, ninguém está fazendo mal a você, tá? Então, muitos que vão para esse umbral, né, é um estado de sofrimento após a morte, é porque eles precisam passar por esse choque de consciência. Depois eles vão, aos poucos, subindo em frequência, eles vão melhorando, né, e vão saindo daquele nível e vão adentrando a outra frequência, à medida que eles vão tomando consciência do que fizeram. E isso traz evolução para eles. Isso traz o quê? Consciência, né? Então, aqueles que fazem o bem, da mesma forma, vão para um nível, para uma realidade, após a morte, onde as pessoas são do bem, onde só tem gente igual a ela. Porque no plano espiritual, semelhantes se atraem e diferentes se repelem.
Então, céu e inferno, na verdade, são níveis de consciência, são realidades no qual nós nos encontramos a partir daquilo que nós somos e que nós vibramos no nosso dia a dia. Então, se eu morro agora, eu vou me encontrar num patamar, num nível onde eu estou vibrando. O que eu sou hoje, eu serei lá. E às vezes muito mais potencializado, né? Porque a frequência lá é mais potencializada. Então, eu passo por um processo de autoconscientização até o momento que eu ganho a chance de retornar para a Terra e continuar meu aprendizado aqui, resgatando o meu corpo. E tenho uma nova chance de entrar no caminho correto. Se eu não entrar, continuo girando, aprisionado e vou passar pelo aprendizado, até a hora que eu acordar, né, e começar a agir diante da lei universal. Não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem a você. Tudo é questão de consciência, nada mais. Muitos estão perguntando sobre o verdadeiro nome de Jesus Cristo, né? Nós vamos trazer essas informações mais para frente, quando formos revelar sobre a verdadeira história de Jesus, a vinda dele na Terra, o que realmente aconteceu, tá? Por enquanto, nós não vamos adentrar nesse assunto, né? Porque para não gerar confusão. Tem muita confusão na internet aí, muita especulação, tá? A gente sabe que Yeshua tem um nome no plano dimensional, que é Emanuel, tá? Então, a princípio, vamos chamá-lo de Emanuel, na Terra, Jesus, ou Yeshua, podemos chamá-lo assim, por enquanto, tá? Depois nós vamos aprofundar mais esse tema aí. O Mancebo pergunta, eu achava que o Bilu era um dimensional, que ele só poderia ficar 7 horas aqui. Sim, o Bilu é um ser dimensional, ele está em outras dimensões, e quando ele vem, ele fica no máximo 7 horas conosco, tá? É isso aí. Só que o Bilu já foi humano, ele já esteve entre nós aqui, várias vezes. Ele já foi humano e conseguiu transmutar. Então ele já passou por essa experiência. Por isso que ele é tão evoluído, ele já conseguiu passar por todo esse processo que nós estamos passando aqui. Já alguns dimensionais que estão lá com ele não fizeram isso. Estão lá, mas não vieram para a Terra. Alguns deles vieram para a Terra e conseguiram transmutar. Luan pergunta, já temos dimensionais prontos para transmutar? Acredito que sim. Alguns já estão num treinamento, já estão se preparando para a transmutação de forma muito intensiva, né, no grupo de Dáquila, e estamos caminhando para isso. Mas eu não posso afirmar isso 100% ainda. Nós temos que realizar nosso treinamento, nos esforçar, né, para que até 2028 a gente consiga estar praticamente pronto, né, para atingir essa frequência transmutativa. A frequência transmutativa é como se fosse um acúmulo que nós vamos alcançando. Igual uma barrinha que vai carregando, né, loading, até chegar em 100%. Depois de um certo percentual de carregamento de energia transmutativa, nós estamos aptos para realizar essa transmutação definitiva aí. Jesus Cristo já dizia, eu sou a ressurreição e a vida. A chave da transmutação é isso. Exatamente, Adriano. Essa frase dele retrata exatamente o que nós estamos falando, né? Sobre a vida eterna, a transmutação, a vida e a ressurreição. Ele deixou bem claro isso, né? É que a gente não conseguia entender, porque muitos interpretaram ao pé da letra, e por culpa da igreja, né, as coisas foram manipuladas. Mas é isso mesmo. Ronaldo nos diz, eu venho assistindo todas as lives, e é impressionante que tudo que vocês estão nos passando, Hollywood já nos mostra em diversos filmes com mensagens subliminares. É impressionante. Eles sabem, né? E eles gostam de cutucar a gente, eles gostam de mostrar, através de filmes, de seriados, eles gostam de jogar na cara do povo as verdades de forma subliminar. Tipo, vamos jogar para eles, vamos ver se eles vão perceber que a gente sabe, eles não sabem de nada. Então eles brincam com a gente. Mas agora, a gente tendo conhecimento, tendo informação, com certeza nós vamos perceber essas mensagens subliminares aí. Eles sabem de tudo, eles sabem de tudo. Mas eles não revelam a verdade, né, diretamente. Eles gostam de jogar subliminarmente para zombar da humanidade. É impressionante isso. Realmente isso acontece. A Leide pergunta, perdemos nossa consciência, mas foi nos permitido manter um mínimo de consciência, que é esse questionamento nato, né? Essa falta de conexão com esse mundo. Exatamente, Leide.
Nós temos esse registro e é a nossa placa que faz isso acontecer em nós. Nós trouxemos a placa, e a placa é uma biotecnologia, é como se fosse um computador que está ligado em algum lugar lá, funcionando, ligado a gente aqui, a nossa consciência, que fica martelando, impulsionando a gente a não esquecer o nosso compromisso, a nossa missão e a nossa natureza dimensional. Por isso nós nos sentimos diferentes, por isso que a gente se sente deslocado, igual um patinho feio, né? Fora do ninho. A gente não consegue se encaixar. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa, temos que encontrar uma resposta, temos que descobrir a verdade das coisas, e a gente não sabe de onde está vindo isso. A gente fica até meio louco, né? Eu sou maluco, não é possível, não consigo me encaixar no mundo, todo mundo aí vivendo normalmente, e eu não consigo me adaptar. Aí nós saímos, tentamos nos adaptar socialmente, nos forçamos a participar dos eventos sociais, mas lá no fundo tem uma vozinha que diz: o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, quero voltar para casa, quero estudar, quero ler, quero ver algum vídeo, eu preciso entrar no meu quarto e ficar quieto, não consigo ficar na rua. Esse sentimento é justamente porque nós temos a nossa placa lá vibrando, que não deixa a gente ficar adormecido, a gente não consegue. Existem casos raros, né, que o dimensional ele entra num sofrimento tão grande que ele surta, né, ele acaba surtando mesmo, vai para as drogas, se revolta, aí a placa acaba entrando em curto-circuito, vamos dizer, e a simbologia dele fica manchada. Então surgem cortes, né, então ele vai ter que realmente se reestruturar para voltar para o foco. Existem 3 frequências principais que a nossa placa vibra, como se existissem 3 linhas, né, que nós podemos seguir, 3 destinos diferentes. Existe a linha A, a linha B e a linha C. A gente oscila nessas 3 frequências. Então, às vezes a gente está, por exemplo, alegre, às vezes a gente está triste, né? Às vezes a gente está neutro, às vezes a gente oscila emocionalmente e muda o nosso destino. Ou a gente se aproxima da nossa missão, ou a gente se afasta da nossa missão. É assim que acontece. Quando a gente extrapola e sai da faixa de tolerância, que é essa zona, né, que a gente tem, a gente entra no 4º caminho, que nós chamamos. O 4º caminho é quando a gente sai da frequência que a gente tem que estar na nossa placa e a gente extrapola. Aí a gente sai totalmente do caminho, né? A gente acaba até perdendo o apoio e a proteção dos nossos amigos, a parceria, eles não conseguem ajudar a gente, né? A gente fica perdido mesmo no mundo. E nós chamamos isso de 4º caminho. Então é bem complicado. Quando as pessoas entram em depressão, né, começam a se perder. E acontece com muitos dimensionais isso, infelizmente. Então nós temos que urgentemente levar essas informações, esse conhecimento, para que o maior número de dimensionais possa despertar, possa entrar em contato com isso e perceber a oportunidade que eles estão tendo, né? É o momento mesmo, gente, da gente fazer esse movimento aí. Tá na hora. Tirar esse pessoal aí do 4º caminho, porque não pode ficar. O Antônio pergunta: quem criou esse paredão de gelo entre nós aqui e o norte maior? Esse paredão não estava lá no início dos tempos, não é? Exatamente. Essa parede de gelo que se formou ali, entre nós aqui, os 5 continentes, e o norte maior, que é um continente que está oculto lá atrás, ainda é o primeiro anel. O norte maior ainda faz parte aqui do primeiro anel. O que aconteceu? Há muito tempo atrás, inclusive na Bíblia, tem um relato do rei Acás, né, que fala que o sol parou. O sol, ele mudou o analema dele, ele tinha uma movimentação em cima da Terra. Depois de um tempo, isso acontece sempre, né, essa mudança de ciclos, né? E o analema solar, que é a movimentação do Sol sobre o nosso sistema, do primeiro anel, se altera de tempos em tempos. Por isso que tem mudanças climáticas, era do gelo, essas coisas todas, né? Devido à mudança na configuração da movimentação do Sol e da Lua sobre nós. Nessa época, o Sol mudou de posição. Então ele passava lá naquela região. Quando ele mudou de posição, ficou 30 graus afastado, ele não passou mais lá. Aí se formou uma grande barreira de gelo, uma barreira de gelo que não existia lá, né? E fechou aquele continente, o continente ficou fechado, preso lá do outro lado,
e tinha um povo que morava lá. E esse povo ficou lá, isolado até hoje. Mas no passado, teve momentos que ocorreram algumas aberturas na barreira de gelo lá, que tem uma época do ano que ela derrete, uma parte dela. Parece que ela fica 3 meses mais acessível, né? Então, no passado, um dos povos que vivia lá veio para cá, veio para o primeiro anel. São os conhecidos nórdicos, né? Ou os antigos vikings. Eram um povo, nossos vizinhos de outra terra, que vieram para cá. Então, os vikings é uma das raças, os nórdicos, né? Que vieram de outras terras. É bem interessante isso daí. Por isso que na época eles dominaram tudo lá, né? Eles tinham tecnologia, conhecimento de guerra, eles chegavam e conquistavam todas as regiões aqui. Mariana pergunta: os carros celestiais, as carruagens de fogo mencionadas na Bíblia, seriam as naves? Sim, são essas naves, são as tecnologias dos seres, e muitas vezes também eram as naves dos Anunnakis, né? Que andavam aí no céu aí no passado. Então existem muitos relatos na Bíblia, em escrituras antigas da Índia, Mahabharata, Ramayana, que mostram lá as vimanas, né? As carruagens de fogo. Em todas as culturas e mitologias, nós vamos encontrar esses veículos espaciais aí que eles usavam no céu. Jesus adorava Yahvé? Não. Jesus não adorava nada. Jesus conversava com um grande amigo dele, que ele chamava de pai, né? Papaizinho, Abba, que era o nome desse ser, relacionado a Cristo, a Jesus ali, e era o orientador dele. Jesus era orientado por esse ser que sempre o ajudava, estava presente com ele ali. E é um ser muito conhecido por nós, e futuramente, né, nós vamos entender melhor quem é ele. Então, assim, Jesus justamente veio para fazer o oposto, veio para desmascarar os Anunnakis, veio para mostrar justamente que este Deus do Antigo Testamento não era o Pai, o verdadeiro Deus, né? Aquele que eles tinham como referência da energia suprema, criador mesmo, né? Supremo. Não. Ele veio para mostrar que os falsos deuses estavam sendo adorados, estavam sendo colocados como Deus, sendo que na verdade eram os Anunnakis. Eram essas raças aí se disfarçando de Deus. Quando ele chegou e falou isso na época, ele foi perseguido. Por isso que o judaísmo na época e os romanos massacraram o movimento que ele começou. Porque tanto os judeus como os romanos estavam adorando aos deuses Anunnakis. Então a gente tem que se desprender dessas velhas crenças e começar a pesquisar, a enxergar as coisas com esse olhar, para a gente conseguir entender o que acontece, porque nós fomos manipulados escancaradamente por esses líderes religiosos aí que distorceram todas as religiões, né? A gente sabe disso. Então não adianta a gente discutir agora os nomes, se era Deus, se não é. Gente, isso não importa. Nós sabemos que sempre ocorreu a intervenção dos seres divinos para tentar tirar essa mentira e essa manipulação que os Anunnakis construíram nas religiões. Mas mesmo assim, eles conseguiram manipular de uma maneira que todas as intervenções que aconteciam, mesmo dos seres, eles colocavam como sendo eles, como sendo uma coisa que eles fizeram. E não foram eles, né? Então eles querem o poder a todo custo, né? E através das religiões, eles fizeram o favor de distorcer tudo isso. Então a gente tem que se desprender dessas coisas aí. Você está misturando a realidade do mundo com o espiritismo. Está ensinando mentiras. Não. Você que aprendeu mentiras, infelizmente foi manipulado, né? Descaradamente aí. E ainda dá tempo de você compreender, estudar, ter um pouco mais de discernimento, né? E abrir a mente para essas coisas. Tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo faz parte, é um percentual da verdade, da busca do conhecimento. Assim como todas as linhas de pensamento, todas as tentativas, né, que nós temos aí de encontrar a verdade. E mesmo assim existem distorções no espiritismo, existem distorções em todas essas linhas aí. Então, não estamos falando aqui nada com relação ao espiritismo, nada disso. Nós não temos vínculo com nenhuma doutrina, nenhuma religião. Nós somos livres. Nós buscamos aqui a verdade por trás de todas elas. E é isso que estamos fazendo. Então a gente espera que você compreenda isso, né? E
acorde, né? Porque dá tempo ainda da gente perceber essa manipulação que estão fazendo com a gente aí esse tempo todo. Não caia nas garras, na ilusão que a igreja e esses falsos profetas aí construíram em cima dessas doutrinas religiosas, porque está tudo manipulado. Ramos Cruz pergunta: o que nós viemos fazer aqui e não fizemos? Nosso compromisso. Nós, como dimensionais, temos um compromisso na Terra, uma missão. Nós temos que retomar esse compromisso, primeiro relembrar, né? Isso só vai acontecer durante o nosso treinamento, nosso despertar e o resgate e o acesso à nossa placa, que vai acontecer se a gente iniciar o nosso processo de treinamento, como eu falei já várias vezes aqui, né? Então nós temos que retomar a nossa vida de dimensionais. E assim nosso compromisso será apresentado para nós. Nós precisamos lembrar dele, porque sem concretizá-lo, a gente não dá passos e fica rodando aqui e não sai do lugar. Não adianta. Nossa vida não vai dar certo se a gente não voltar para a nossa frequência dimensional e realizar nosso compromisso. É fato. Por isso que está todo mundo patinando, sofrendo, desesperado atrás de uma resposta, que a gente sente lá no íntimo que a gente tem que fazer alguma coisa, né? E não fez ainda. Natan pergunta, sobre a vida dimensional, tem alguma informação de como é essa realidade? Como eles comem, bebem, fazem relações, etc.? Sim, eles têm uma vida diferente, né? Mas eles têm relações, comem, bebem, se alimentam muito pouco, né? E têm uma nutrição perfeita. Eles têm relacionamentos, vivem em casais, a maioria deles, todos em casais. Eles têm uma vida perfeita, vamos dizer. É justamente o que vai ser aqui na Terra no futuro, né? Então, eles têm uma relação à vida normal. Eles têm muito mais liberdade do que nós, né? Porque eles não têm limitações. Todo pensamento que eles têm é acessível, ninguém mente para ninguém, né? Eles vivem na verdade, eles vivem na consciência, na união, na parceria, o tempo todo. Então, eles vivem para servir e trabalhar em prol da evolução dos mundos e realidades que estão abaixo deles, né? Só isso que eles fazem. Sustentar esse processo para que todos que estão abaixo possam se elevar. Essa é a única missão deles. Então, eles têm uma vida normal, mas é bem diferente daqui, né? Não tem egoísmo, não tem essa maldade que nós temos, né? Eles não têm essas emoções que nós temos, primitivas. Então, eles têm uma outra consciência, totalmente diferente. O Dáquila seria uma escola para que os dimensionais que estão perdidos na Terra despertem? Sim, esse é o nosso objetivo. Uma grande escola, uma universidade de treinamento, estudo, de desenvolvimento para que os dimensionais possam despertar, resgatar suas habilidades, né, e realizarem seus compromissos. Porque os seres, nossos amigos, estão em parceria realmente com esse grupo, é um projeto deles, né, e nós estamos sendo chamados a isso. Então esse movimento começou aí há 20 anos atrás e vai dar continuidade aí para o resto desse tempo que nós temos ainda, né? Há quem acredite nessa baboseira herege? Sim, todos nós acreditamos, né? E estamos aí muito felizes em encontrar essa verdade. Essa heresia é maravilhosa. E vamos continuar na heresia, todos juntos aqui, né? Falando e mostrando a todos. E ninguém vai nos impedir. Absolutamente ninguém. Nem o seu Papa, nem o seu pastor, nem os Anunnakis que estão por trás das igrejas, nem o governo, nem ninguém. Nós vamos continuar. Mesmo que não seja aqui no YouTube, né? Será em outras plataformas, em outros mecanismos. Porque a verdade não poderá ser calada. Agora não mais. Não vai haver fogueira, não vai haver mortes, e ninguém vai impedir que os dimensionais despertem e realizem o compromisso deles. O Leandro Teixeira, com relação à inversão do campo magnético, tem alguns canais falando que será catastrófico. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? A inversão magnética nós chamamos de janela. Na verdade, é o fim de um ciclo e o início do outro. Porque a Terra, o sistema Terra, ele está imerso num grande oceano. Nós chamamos de malha magnética do cosmos. É como se fosse uma grande membrana cósmica, que é como se fosse um oceano de energia, tá? E a Terra, ela está imóvel, parada,
nesse oceano, da mesma maneira que um barco está ancorado no oceano, né, fixo ali, sem se mover, porque nós estamos num sistema geocêntrico, né, e imóvel. Então, o que acontece? Existem ondas, nós chamamos de ondas moduladoras. São emanações que vêm da energia suprema e atuam em todo o universo, em todas as dimensões e em todo o universo. E chegam aqui na nossa realidade física tridimensional. Quando essas ondas passam por aqui, a Terra ela sofre o impacto dessas ondas. Então é como se o barquinho fosse subindo numa onda e descendo na onda. Ele sobe e desce na onda, fazendo esse movimento no próprio campo energético que está em torno da Terra. Então nós estamos numa onda que está finalizando o seu processo de subida. E a Terra está parando no ápice dessa onda, no pico da onda. Nós chamamos de onda moduladora neutra. E vai começar a descer. Essa descida, né, que é a onda moduladora negativa, ela vai trazer uma inversão magnética. E é isso que está acontecendo. Nós estamos adentrando nesse momento na descida da onda moduladora negativa e muitas coisas vão acontecer e pode sim ocorrerem catástrofes, mudanças naturais, tudo isso. É possível sim, está previsto uma mudança no clima em algumas regiões e uma mudança principalmente no MDPL. Nós chamamos de magnetismo, densidade, pressão atmosférica e luz. Vai sofrer uma alteração em todo esse processo. Então, o magnetismo vai mudar, a densidade dos corpos vai mudar, né? A pressão atmosférica vai mudar, muita coisa vai alterar na nossa realidade aqui. Por isso que essa inversão magnética também está favorecendo essa relação interdimensional, abrindo a frequência da Terra para a transmutação, para que a gente consiga acelerar cada vez mais nossa frequência. E é por isso também que os Anunnakis estão sofrendo o abalo dessa inversão magnética e estão loucos aí, reagindo a isso, porque está fazendo mal para eles essa inversão. Para nós, seres humanos, dimensionais, também pode fazer mal se a gente não acompanhar a mudança do sistema Terra nessa frequência mais acelerada. Se a gente não mudar nossa vida e não entrar em sincronicidade com a frequência de ressonância Schumann, com essa inversão magnética, nós vamos sofrer também algumas anomalias. Nós vamos começar a ficar meio perturbados, porque essa mudança vai afetar também a nossa vida, os animais e tudo que existe aqui na Terra, né? Já está afetando. Por isso que o governo oculto está se aproveitando da inversão magnética e se utilizando de tecnologias aí para afetar a população, soltando ondas bioplasmáticas, impulsos eletromagnéticos, ondas quasares, para justamente, junto com a inversão magnética, causar um transtorno e uma destruição em massa na vida humana na Terra, sincronizando com essa onda moduladora negativa, né? Porque nós estamos recebendo um banho de energia fotônica muito maior do que antes, dos níveis superiores aí. Então, a gente tem que ficar sincronizado, né, com essa inversão magnética. Leide pergunta, na dimensão dos dimensionais, eles ainda precisam matar animais para comer? Não. Lá eles não se alimentam de animais, de carne, nada disso. Tá? Somente aqui, na raça adâmica, o corpo que esses Anunnakis criaram, né, para nós, como é um corpo escravo, trabalhador, precisa de proteína animal. Eles fizeram, inclusive, o gado, eles que trouxeram, né, criaram o gado para servir de alimento para o trabalhador escravo, a raça adâmica, assim como o peixe, né, e outros animais, porque serviria dentro do propósito deles para sustentar os escravos que eles tinham. Mas os seres não se alimentam de carnes, apenas a gente, ainda, mas isso tende a mudar, né? A tendência é que na mutação genética, nesse processo de transformação dos nossos corpos, de transmutação, a gente consiga, aos poucos, se libertar dessa necessidade, né, que o corpo humano foi condicionado a ter. Então, eles não se alimentam de carnes animais, não. A transmutação deve ser feita juntamente com o cônjuge ou é algo individual? A transmutação
é um processo individual de cada um de nós. É um esforço individual. Agora, quando você está com a sua companheira, com o cônjuge, né, é muito mais rápido o processo transmutativo, porque um ajuda o outro a acelerar essa vibração, principalmente por causa da energia de Kundalini, que deve ser trabalhada, ativada, né? E em casais, o nosso desenvolvimento pode ser muito mais rápido, desde que o casal esteja em harmonia, sincronizado, né, e trabalhando a energia de Kundalini corretamente. Quando você está sozinho, você acaba tendo menos transtorno, né, na sua cabeça, muitas vezes porque os relacionamentos causam muitos problemas para o ser humano. Mas sozinho demora um pouco mais para você desenvolver a sua energia. Então é uma faca de dois gumes, né? Se a gente vai sozinho, a gente até consegue ficar mais equilibrado, né? Mas em casal o desafio é maior. Porém, é mais rápido o desenvolvimento, com certeza. Então, pessoal, muito obrigado a todos por mais um encontro com vocês aqui, tirar essas dúvidas, os esclarecimentos. Divulguem os vídeos, deixe seu comentário aí, deixe seu like e vamos em frente na busca do conhecimento, em parceria. Valeu, gente. Nos vemos aí amanhã ou nos próximos dias. Um grande abraço a todos. Fiquem bem.